Programa Espírita, Quarta Dimensão. A doutrina espírita como ciência vem colaborando na ajuda para que o ser humano entenda ainda mais Deus, sua natureza e nós nesse contexto. Com o avanço tecnológico, as descobertas sobre o mundo espiritual ganharam um cenário de estudos incansáveis. O próprio corpo humano e sua evolução, tendo como ponto essencial a sensibilidade de identificar elementos que comprovam a existência de um universo paralelo ao nosso. Vidas e outros planetas, reencarnação, mediunidade, são tantos os assuntos que ganham dimensão nesse universo de informações. Com isso, a sociedade hoje vê na doutrina espírita um recurso avançado de informações. Dia 10 de março se comemora o Dia Municipal da Doutrina Espírita em nossa capital. Evento cuja lei número 9.704, sancionada no dia 11 de novembro de 2021, se torna um marco em nossa capital. A sociedade organizada já entende a colaboração que vem dando à doutrina espírita no seu aspecto psicossocial, proporcionando bem-estar a todos. O programa Espírita Quarta Dimensão parabeniza a todos os espíritas e seus simpatizantes. Que cada um possa de fato se tornar um propagador das verdades eternas. Afinal, somos os filhos de Deus, um projeto feito para a felicidade. O Quarta Dimensão já começou. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi uma das maiores médiuns do Brasil. Autora de romances psicografados, bastante conhecidos entre os espíritas, dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Ivone cresceu numa família espírita. Com 4 anos de idade, a menina já dizia ver e ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais. Aos 13 anos de idade, começou a frequentar as sessões de práticas do espiritismo. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Carlos Cardoso, Sociedade Espírita Lírio do Vale e ADEPA, sempre contribuindo para a divulgação da doutrina espírita, trazendo assuntos atuais a serem analisados à luz da doutrina espírita. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Carlos Cardoso, o mundo está acontecendo, mais de 8 bilhões de pessoas já. E nós sempre estamos sinalizando aqui no Quarta Dimensão que o senhor Allan Kardec, na parte introdutória de O Livro dos Espíritos, já nos adverte diante da própria evolução do entendimento intelecto espiritual nosso. Certas palavras deixam de ter aquela conotação. Por quê? Porque o entendimento sobre as leis de Deus ganha uma nova dimensão. E durante a semana, muita gente vem comentando aí algumas desgraças na sua vida, atribuindo o quê? A própria fatalidade. E nós nos lembramos de Albert Einstein, quando ele diz que Deus não joga dados com vidas humanas.
Então tudo tem uma razão de ser. Então que seja a fatalidade nos dias atuais, Carlos Cardoso. Mas antes, para ser fiel ao nosso estudo, Livro dos Espíritos, questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça não estaria no seu destino? E eis a resposta dos imortais. São talvez provas que devam sofrer e que elas mesmos escolheram. Ainda uma vez, lançais a conta do destino que muitas das vezes é apenas consequência das vossas faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura consciência e já vos sentireis bastante consolados. E nos bastidores aqui, nós estávamos realmente entrando fundo nessa questão da fatalidade. E nos dias atuais, conhecendo as leis de Deus com muito mais sabor de pesquisa, a palavra fatalidade um dia vai deixar de existir no nosso vocabulário. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque na realidade, tudo o que acontece na nossa vida está regido por leis. Logo, nada é a Deus dará. Nada é a Deus dará. Carlos Cardoso, como é que nós podemos desenvolver esse tema um tanto filosófico? Porque tem muita gente aí dizendo que a desgraça veio lhe visitar e tudo está descontrolado na sua vida. Como você bem falou, é um tema muito interessante essa questão, né? As pessoas atribuem as coisas que acontecem na sua vida a uma fatalidade. A gente poderia trocar esse termo fatalidade por programação reencarnatória. Então a pessoa, às vezes, como bem está na questão, ela está resgatando ou colhendo coisas que ela plantou lá atrás, trazendo agora nesta reencarnação situações às quais ela tem que passar. Por isso acontecem essas coisas. A gente estava até, como você comentou, se uma pessoa está dirigindo um carro e o pneu fura, isso é uma fatalidade? Se uma pessoa está passando debaixo de uma mangueira e uma manga cai em cima de você, é uma fatalidade? Então são coisas que são extremamente previsíveis. Se você está passando por uma rua que está totalmente sem pavimentação, que pode ter detritos na rua, então você passa nessa rua, provavelmente o pneu do seu carro pode furar. Então não é uma fatalidade. Se você está passando por uma mangueira e a manga cai, você está no período chuvoso, por exemplo, daqui de Belém, onde está cheio, as mangueiras estão cheias, a manga pode cair em você, então não há fatalidade. Então, atribuir ao acaso, atribuir ao destino, como se fosse uma desgraça, não cabe mais. O Espiritismo ele vem explicar justamente isso, que você está passando por um processo de aprendizagem na alma e certas situações de aprendizado vão acontecer com você. Não é desgraça, não é ninguém está te praguejando, são situações que vão contribuir para o seu engrandecimento, para o seu crescimento moral e intelectual. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais você busca entender essas situações, mais você se conforta, mais você entende Deus, como funcionam as suas leis e caminha, né, Douglas? Olha, gente, vou ser sincero, inclusive até o Carlos sugeriu, Douglas, isso é bom para nós desenvolvermos uma palestra bem esclarecedora. Sabe por quê? Porque hoje já é do nosso entendimento, nada é por acaso. O que acontece na sua vida, você tem que investigar o porquê daqueles acontecimentos. E aí ele citou a questão da manga cair do vidro do seu carro. É uma fatalidade? Não. Mas por que não caiu no carro do outro que vinha atrás? Porque nós estamos regidos por leis. O nosso planeta ainda é um planeta escola. E nós, regidos por essas leis, você não sabe que tipo de vibração você estava naquele momento, sabia, Carlos? Perfeito. Gente de mau humor,
Atrai tudo quando é tipo de desgraça. Aí atribui o quê? A fatalidade. Meu amigo, matéria influencia em matéria, energia atrai energia. Então, as situações desastrosas que acontecem na sua vida, você tem que investigar aonde você está dentro da lei aí. Tanto é que Kardec, ele é fantástico na pergunta, mas a sabedoria dos bons espíritos é melhor ainda, onde ele diz assim, são talvez provas que deva sofrer e que elas mesmas escolheram. E o que é esse sofrimento de prova? Justamente para que a pessoa ela acorde por uma situação que ela está vivendo. Nem tudo que acontece na sua vida, em termos de desgraças, foi programado, mas sim é a consequência do momento em que você está vivendo, dentro de uma evolução que você está vivendo e dentro de um planeta escola que você está vivendo. Por isso que algumas pessoas hoje já vêm utilizando muito pouco, pessoas que já buscam o entendimento de Deus, já vêm pouco utilizando a palavra fatalidade. Tanto é que nas nossas andanças aí, pelas instituições espíritas sérias, conversando com espíritas mesmo que investigam a situação da sua vida, eles dizem, não, aconteceu isso comigo porque eu estava fazendo esse tipo de movimento. Aconteceu isso comigo porque eu tive notícia que era uma programação reencarnatória. Aconteceu tal situação comigo que deveria acontecer porque eu estava apressado demais. Aí eu me lembrei, sabe, do pneu furado. Perfeito. Quantas pessoas nos dizem, não, vamos encurtar o caminho por aqui. Ou o marido ou a mulher diz, não vai, que está todo esburacado. Você aí a vai. pessoa teimosa, né, vai e diz, não, foi fatalidade. Não foi a teimosia mesmo. Não é, Carlos? Perfeito. Como a gente já tinha conversado sobre o assunto, existem atos que acontecem durante a existência, esses atos materiais, né? A questão da manga cair no vidro do carro, a questão do pneu furar, se aconteceu alguma coisa com você na rua, né? Você foi assaltado. Algumas coisas podem acontecer durante a sua existência. Como eles bem falaram aí, programado ou não. Agora, há coisas, como você falou, que a pessoa, dependendo do tipo de vibração que ela esteja, ela atrai ou repele. Se você fizer coisas boas, você vai atrair coisas boas, né? Então, você pode evitar um assalto. Agora, se você atrai coisas ruins, você vai atrair coisas... Ou se você pensa em coisas ruins, você vai atrair coisas ruins, energias ruins. E aí, cabe também, a gente pode fazer um parêntese, ter a influência de espíritos ou não. A gente só tem essas influências se a gente abrir campo para eles. Se você tiver em equilíbrio, com boas vibrações, você não vai atrair, né, espíritos que possam ainda potencializar uma situação que possa ocorrer com você. Agora, se você estiver numa boa, vibrando no bem, procurando fazer coisas boas, você não vai atrair, você provavelmente vai deixar de passar por muitas situações nesta reencarnação. É gostoso de estudar a ciência espírita, porque o espiritismo, desde 1857, vem atendendo a inteligência humana. Você não pode aceitar o sofrimento. Você não pode aceitar algumas situações ditas desgraçadas. Às vezes, é um movimento errôneo que você está cometendo, mas você não vai para o inferno por causa disso, não. Porque Deus é bom. E como nós estamos num périplo na própria evolução, sempre Deus nos dá a oportunidade de ajeitar alguma coisa. Então faça, meu querido telespectador, faça bom uso do atributo da sua inteligência. Não atribua tudo que tinha que acontecer. Pode ser, tinha que acontecer, mas algumas situações poderiam sim ser evitadas. E isso são questões abordadas em O Livro dos Espíritos. Algumas situações poderiam ser evitadas? Poderiam, desde o momento em que você cria a sintonia com as coisas boas do universo. Sabe o que eu me lembrei também, Carlos? Quando Kardec pergunta como é que a gente faz para
expelir para afastar os maus espíritos? A resposta foi muito simples: atraindo os bons. E como é que a gente atrai os bons espíritos, Carlos? Fazendo bem, né? Mudando a sua sintonia, mudando a sua vibração, você vai atrair seu anjo da guarda e ele vai lhe intuir a fazer coisas boas, né? Atrair os benfeitores, os parentes, né? Que estejam próximos de vocês desencarnados, que querem o seu bem, querem lhe ajudar nesta reencarnação. Então, tudo é uma questão de vibração, né? De você procurar de prudência, de você procurar, né, entender as leis de Deus e procurar fazer o bem. Se você faz o bem, você vai atrair o bem, é uma lei. Se você faz o mal, Kardec também fala, né, Douglas, que quanto tempo nós vamos passar para nos livrar de uma situação situação dolorosa do passado. O tempo vai levar conforme você for evoluindo. Seu esforço próprio, né? Então, quanto mais você se esforçar, mais você buscar entender as leis de Deus, ter mais conhecimento, você vai evoluir intelecto, moralmente, e essas punições, vamos dizer assim, né, vão deixar de existir. Então, busque a ciência espírita para evoluir na vida. Novamente repetindo, a questão do uso, o bom uso do atributo da inteligência, a famosa prudência. Não vamos atribuir mais a fatalidade. Você tem que saber por que aconteceu aquela situação. E eu vou deixar aqui uma aprendizagem que eu tive com os benfeitores espirituais. Em uma determinada reunião mediúnica, um benfeitor amigo disse que lá no mundo espiritual, tudo, qualquer tarefa que diz respeito à carne, e até mesmo entre eles no mundo espiritual, é desenhado, inclusive os possíveis momentos perturbadores. A famosa, alguém se esqueceu de alguma coisa. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, aquela aprendizagem. E nós tivemos hoje o evento do Dia Municipal da Doutrina Espírita, 10 de março. E eu sempre trago essa aprendizagem. Exemplo, nós estávamos usando o quê? A câmera com o microfone. E temos um microfone funcionando perfeitamente. O que a prudência diz, Carlos? Tenha mais um microfone, porque de repente esse pode dar problema. Exatamente. Não pode falhar, então você tem um sobressalente. Justo. Então sempre você trabalha com os possíveis atropelos que virão. Mas isso não é pessimismo? Não. Não é pessimismo, porque nós ainda somos espíritos em processos de evolução. O bem e o mal ainda estão caminhando junto neste planeta. Existem espíritos que vão querer atrapalhar um trabalho de bondade, mas também tem os benfeitores espirituais que equacionam. Mas nós devemos fazer o quê? Da nossa parte. Então, a fatalidade, mais uma vez repetindo, é uma palavra que vai deixar de existir no futuro devido a esse entendimento. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser e acontecer. Ou pode ser uma prova, ou pode ser consequência do movimento que nós estamos fazendo agora. É isso, cara? É isso. Muito bem. Vamos aprender ainda mais? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Vamos lá, galera, apresentando mais um Clube da Alegria Espírita. O que foi isso, rapaz? Tu me assusta. Te comporta, rapaz. Fica fazendo barulho. Não, tá bom. Desculpa. Não precisa chorar lágrimas de crocodilo. É brincadeira. Ai, tá brincando? Pichuco, boa noite. Boa noite.
que começar assim com muita alegria, né, Cristiano? Hoje, dia 10 de março. 10 de março. Dia Municipal da Doutrina Espírita. E aconteceu hoje de manhã lá no Foi. Ponto Municipal, não foi, rapaz? Ponto Municipal. Foi muito bacana. Muita alegria. Alegria. Bolo. Muito bolo. Doce. Muito livros. Muito livro. Isso. Parabéns pra todo mundo, né? É, parabéns. Todo mundo que coordenou, que ajudou, né? Isso. Então, que socorro? Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Então vamos chamar aqui os nossos blocos, né? Vamos. Isso, o bloco aí da Gabriele, como é que é o nome do bloco? Você não sabe? Então fique sabendo. E depois o outro é? Ciência Espírita Kids. Com Patrícia de Souza. Vamos lá, isso! Vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! Miodesopsia. Você alguma vez já notou pequenos vermes em seu campo de visão que desaparecem misteriosamente quando você tenta focar neles? A percepção dessas formas, também conhecidas como moscas volantes, é chamada de miodesopsia. Elas podem aparecer como pontos escuros, filamentos ou teias, e não são ilusões de ótica. Estão lá vagando dentro de seus olhos. Para entender a origem dessas moscas, vale relembrar um pouco de anatomia ocular. Na parte da frente do olho fica a córnea, um tecido transparente. E atrás você tem a pupila, o centro escuro do olho. E a íris, a franja colorida ao redor da pupila. Entre a córnea e a pupila há um pequeno reservatório de líquido chamado humor aquoso, uma camada de células sensíveis à luz no fundo de seu olho é chamada retina. Quando os neurônios que formam a retina são estimulados pela luz, eles enviam uma mensagem pelo nervo óptico até o cérebro, entregando informações sobre o que você está vendo. Mas entre as lentes e a retina há um oceano de líquido conhecido como humor, vítreo ou apenas vítreo. O vítreo é uma massa gelatinosa formada principalmente por água. Isso significa que se algum objeto externo entrar no vítreo, sangue ou outras células, por exemplo, ele irá ficar por lá. E quando esses pequenos pedaços de detritos oculares tampam a passagem da luz pelo olho, eles podem lançar sombras na retina. Essas são as sombras que percebemos como as moscas volantes. Se você não sabe, então fique sabendo! Aqui se aprende brincando! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids! Hoje vamos falar como os espíritos conseguem construir objetos, casas, jardins no mundo espiritual. Vem comigo! Pensamento é a força criadora, a vontade é a força propulsora. Por meio destas duas forças, os espíritos constroem tudo o que desejam. O universo é seu laboratório. Por exemplo, na Terra, antes de uma pessoa construir um objeto, concebe no pensamento a forma, a cor e as características deste objeto. Depois reúne os materiais necessários e parte para a realização desta obra. No plano espiritual, o processo se dá de outra maneira. O espírito pensa na forma, na cor e nas características do objeto que deseja construir. E impulsionando o pensamento com a sua vontade, terá o objeto pronto imediatamente. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que é a mão para o homem. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau!
apresentar o Clipe Show. Chantilly! Ei, rapaz, já voltamos. Tá no ar. Tá no ar. Isso, Clipe Show agora. Tá entendendo? Vai aqui. O Clipe Show. Ah, Clipe Show? É. Então qual é o Clipe Show de hoje? Vivo ou morto? É que é, rapaz? Vivo ou morto? Ah, vivo ou morto? Isso. Encarnado ou desencarnado? Exatamente, a mesma coisa. Como é que é a música, então? A música é É. morto, vivo, Vamos ouvir a música. vivo, Vamos lá. morto. Vamos evangelizar e amar. Vamos lá. Vivo, morto, morto, vivo, 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 morto, quem morre é o corpo. Morto, vivo, quem vive é o espírito. Vivo, morto, quem morre é o corpo. Morto, vivo, quem vive é o espírito. Entre na brincadeira de morto, vivo, quem morre é o corpo, quem vive é o espírito. Você não vai morrer e pode acreditar. De morto, vivo, você vai ficar morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo. E aí, galerinha, chegando agora para mandar aquele abraço fraternal para todos os nossos amigos que nos acompanham todo domingo, né, Kisuko? É isso. Um abraço vai para Dona Solange, lá de Salinas, do Centro Espírita Videira de Luz. Isso, um abraço também vai para toda a galera aí do Lírio, né, Dona Rai, Bradock, Manuela, Tânia e Ana Vitória, né, toda essa galera que nos acompanham sempre. E lá o pessoal acharam lindo, acharam maravilhoso, lá o pessoal é de São Paulo, né? Isso, Zona que Norte, bom. né? Vila Maria Alta, Martinha, um abraço bacana pra vocês aí, tá bom? Isso, um abraço vai também pra quem? Pra galera que tá assistindo o programa. Pra você? Pra você também. Fica ali, um abração aí, meu irmão do Paraná, que suco! Tchau, gente! Sabemos que corpo, espírito e perispírito estão interligados. Logo, tudo que pensamos exerce influência no corpo de carne. Quando pensamos, comandos são enviados às células, que vão responder em função dos conteúdos destes pensamentos. Por isso, devemos tomar cuidado com as informações que nos chegam, porque se não soubermos trabalhar esta informação, podemos absorvê-la de forma negativa, ocorrendo a transferência de cargas deletérias ao corpo de carne. Quando isto acontece, o corpo de carne pode manifestar sintomas físicos como resposta, porém sem nenhum distúrbio identificado quando realizado exames médicos. É o que chamamos de somatização. Então, que possamos manter pensamentos serenos, equilibrados e coerentes para termos uma vida mais saudável. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.